Antônio nunca imaginou o que encontraria ao voltar para sua mansão. Seus gêmeos não sorriam havia meses, até que Conceição, a faxineira do recôncavo, fez algo inesperado. E tudo mudou naquele instante. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 1. O retorno inesperado. Antônio voltou para casa em Salvador. A cena que encontrou mudaria tudo para sempre. Nada seria igual. Antônio desceu do carro 3 horas antes do previsto. A reunião tinha sido cancelada de última hora. Ao atravessar o jardim da mansão no corredor da Vitória, seus olhos captaram uma cena na gangorra que o deixou completamente paralisado. Não conseguia desviar o olhar. A pasta de couro caiu da mão e atingiu a grama com um baque surdo que nem percebeu. Seus olhos estavam presos naqueles 2 meninos de 4 anos que balançavam na gangorra com sorrisos enormes. Eram seus filhos, os gêmeos que ele mal via sorrir nos últimos 6 meses, desde que a mãe tinha partido sem aviso, deixando apenas uma carta fria sobre a mesa. Depois daquele dia, a casa tinha se transformado em um lugar silencioso e pesado, onde o choro das crianças ecoava pelas paredes todas as noites. Antônio tinha contratado 5 babás diferentes nos últimos meses. Todas vieram com referências impecáveis e promessas de que conseguiriam lidar com crianças difíceis. A primeira durou exatamente 3 dias antes de pedir demissão. Ela entrou no escritório com o rosto cansado. Seu Antônio, eu tentei de tudo, mas essas crianças não me obedecem. Choram a noite inteira e eu não aguento mais. Antônio tinha oferecido aumento de salário e folgas extras, mas ela recusou tudo e foi embora no mesmo dia. A segunda resistiu apenas 1 semana e saiu sem nem buscar o pagamento completo. Ligou na madrugada dizendo que não voltaria mais e desligou antes dele poder perguntar o motivo. A terceira tentou implementar métodos rígidos de disciplina que só pioraram tudo. Antônio ainda se lembrava dela falando firme no corredor, braços cruzados. Vocês 2 precisam aprender a se comportar. Chega de manhãs e birras. Aquilo partiu o coração dele porque via os meninos encolhidos no canto, tremendo de medo. Pediu para ela ir embora no mesmo dia e pagou o mês inteiro. Não queria que seus filhos crescessem com medo de adultos gritando. A quarta simplesmente desapareceu durante a madrugada, sem dar explicações. Antônio descobriu no dia seguinte que ela tinha levado algumas toalhas caras e 2 castiçais de prata. Nem registrou queixa porque estava cansado demais. A quinta era uma senhora experiente de 60 anos que jurou ter criado dezenas de filhos ao longo de 40 anos de profissão, mas desistiu após 3 dias. Ela disse com lágrimas nos olhos: eu nunca vi crianças tão machucadas por dentro. Eles precisam de algo que eu não consigo dar. Me desculpe, mas eu preciso ir embora porque não aguento ver o sofrimento deles. Depois disso, Antônio ficou 2 semanas inteiras sem contratar ninguém. Passou a sair mais cedo do trabalho todos os dias e tentar cuidar sozinho, mesmo sem ter a menor ideia de como fazer aquilo. Tentava preparar o jantar, mas queimava tudo. Tentava dar banho, mas os meninos choravam e se debatiam. Tentava colocar para dormir, mas eles ficavam acordados a noite inteira, chorando baixinho, abraçados um no outro. Os gêmeos tinham parado de comer direito e estavam perdendo peso. Dormiam apenas algumas horas por noite entre pesadelos. Recusavam qualquer tipo de carinho ou aproximação e passavam os dias sentados no canto do quarto, abraçados, sem falar com ninguém. Toda vez que Antônio tentava se aproximar com um abraço ou um brinquedo novo, eles desviavam o olhar e se afastavam. Uma noite, Antônio estava passando pelo corredor quando ouviu um dos gêmeos sussurrar para o irmão: a mamãe foi embora e não volta mais. Todo mundo vai embora. Ninguém fica com a gente. Aquelas palavras perfuraram o peito dele. Entrou no quarto devagar e se ajoelhou na frente das 2 camas pequenas.
Meninos, o papai está aqui e nunca vai abandonar vocês. Eu prometo que vou cuidar de vocês para sempre. Mas eles apenas se abraçaram mais forte, sem acreditar. Os olhinhos vermelhos nem se levantaram para olhar para ele. Os médicos disseram que era trauma de abandono severo e que precisaria de muito tempo e amor constante para curar. Um deles foi especialmente sincero. Seu Antônio, essas crianças precisam de presença constante e afeto genuíno. Elas perderam a referência materna de forma abrupta e agora precisam reconstruir completamente a confiança. Isso não acontece da noite para o dia. Antônio sabia que precisava mudar drasticamente sua rotina, mas administrar 3 empresas e cuidar de 2 meninos traumatizados sozinho parecia uma missão impossível. Tentou reduzir as horas de trabalho, cancelando reuniões e delegando responsabilidades. Passou a levar os gêmeos para o escritório algumas vezes por semana. Mas eles ficavam quietos no canto, sem interagir, apenas sentados, abraçados, olhando para o chão. Foi a governanta principal da casa, Dona Zilda, quem sugeriu contratar Conceição. Uma mulher de 32 anos que tinha acabado de chegar em Salvador, vinda do Recôncavo, e precisava urgentemente de trabalho para sustentar a irmã mais nova que estudava medicina na UFBA. Ela não tinha referências de casas ricas, nem experiência com famílias de alto padrão. Na verdade, tinha trabalhado a vida inteira em casas simples, fazendo faxina pesada e cuidando de idosos acamados. Antônio hesitou muito quando ouviu aquilo, porque achava que precisava de alguém com formação em pedagogia ou psicologia infantil. Mas Dona Zilda insistiu com convicção. Seu Antônio, eu conheço essa moça desde que ela era criança lá no interior. Ela tem um coração enorme e uma paciência infinita. Ela perdeu os pais em um acidente terrível há 5 anos e desde então cuida da irmã sozinha, trabalhando em 3 empregos diferentes. Eu vi ela transformar a vida de várias famílias lá. Ela tem um dom para cuidar das pessoas. Tenho certeza que ela pode ajudar os meninos de um jeito que ninguém mais conseguiu. Antônio concordou em fazer pelo menos uma entrevista. Estava disposto a tentar qualquer coisa que pudesse trazer um pouco de paz para aquela casa. No dia marcado, Conceição apareceu no portão usando um vestido azul simples com gola branca e um par de sapatos pretos gastos, mas muito bem cuidados. Ela não tinha a postura refinada das outras candidatas, nem falava com vocabulário técnico cheio de termos pedagógicos complicados. Ela apenas olhou nos olhos dele com sinceridade. Seu Antônio, eu não tenho diplomas na parede, nem trabalhei em casas grandes como a sua. Mas eu sei o que é perder alguém e sei o que é sentir que o chão desapareceu debaixo dos pés. Se o senhor me der uma chance, eu prometo que vou cuidar dos seus meninos como se fossem meus próprios irmãos. Eu não vou desistir deles. Aquelas palavras simples, mas carregadas de verdade, tocaram algo profundo dentro de Antônio. Havia uma honestidade naqueles olhos castanhos que nenhuma das outras candidatas tinha demonstrado. Contratou Conceição no mesmo dia, oferecendo um salário justo e explicou detalhadamente toda a situação delicada dos gêmeos. Ela ouviu tudo em silêncio, balançando a cabeça e fazendo perguntas pontuais. Quando ele terminou de contar tudo, incluindo a parte sobre a mãe que foi embora, ela apenas disse com determinação: eu vou conseguir chegar até eles. O senhor vai ver. Só preciso de tempo e paciência. Nos primeiros 5 dias, Conceição não tentou forçar nenhuma interação com os meninos. Ela simplesmente começou a trabalhar na casa, fazendo a faxina completa e organizando armários enquanto cantarolava músicas suaves do interior que a mãe costumava cantar. Os gêmeos a observavam de longe, escondidos no corredor ou atrás das portas, sem se aproximar, mas também sem fugir apavorados, como faziam com as outras babás. Aquilo já era um pequeno progresso. Conceição preparava as 3 refeições deles com capricho e deixava os pratos coloridos na mesinha baixa do quarto, junto com um guardanapo onde desenhava carinhas sorridentes ou corações pequenos. No começo, os gêmeos não tocavam na comida,
Mas depois de 3 dias, um dos meninos provou um pedaço de bolo de cenoura e comeu tudo. No dia seguinte, os dois comeram juntos pela primeira vez em semanas. Antônio chegou em casa naquela noite e Dona Zilda veio até ele emocionada. Seu Antônio, os meninos comeram tudo hoje, tudo mesmo, e a Conceição nem precisou insistir. Antônio subiu correndo as escadas e entrou no quarto dos gêmeos. Viu os 2 pratos completamente vazios sobre a mesinha e os guardanapos com desenhos amassados. Sentiu as lágrimas querendo sair, mas segurou com força. Na mesma noite, agradeceu Conceição, que apenas sorriu. Eles só precisavam sentir que alguém se importa de verdade, seu Antônio. Na segunda semana, Conceição começou a sentar no chão do corredor, perto da porta do quarto dos gêmeos, e ficava lá por horas desenhando em folhas de papel ou dobrando roupas, enquanto contava histórias em voz baixa sobre sua infância no Recôncavo. Ela não olhava diretamente para os meninos, nem pedia para eles se aproximarem. Apenas falava como se estivesse conversando sozinha. Quando eu era pequenininha, igual a vocês, eu adorava brincar na gangorra velha que tinha na praça com minha irmã. A gente ficava horas subindo e descendo até a nossa mãe chamar para jantar, e voltava para casa toda suja de terra. Os meninos escutavam escondidos atrás da porta e aos poucos começaram a abrir mais a porta e se sentar mais perto para conseguir ouvir melhor. Um dia, Conceição levou uma caixa grande de giz de cera colorido e começou a desenhar no chão de madeira do corredor. Fez uma casa simples com telhado vermelho e jardim cheio de flores. Depois desenhou 2 crianças pequenas brincando na frente. Um dos gêmeos saiu do quarto devagar e ficou parado olhando de longe, olhos arregalados. Conceição ergueu os olhos e sorriu suavemente. Quer me ajudar a pintar o céu? Eu não sei que cor fica mais bonita, azul claro ou azul escuro. O menino hesitou por longos segundos, mas depois se aproximou devagar e pegou um giz azul claro com a mãozinha trêmula. Começou a pintar junto com ela em silêncio, apenas fazendo movimentos circulares no chão. 5 minutos depois, o irmão também saiu do quarto e se juntou aos 2, pegando um giz amarelo para fazer o sol. Aquela foi a primeira vez em 6 meses inteiros que os gêmeos interagiram voluntariamente com um adulto sem serem forçados. Conceição não fez nenhum comentário para não assustar as crianças. Apenas continuou desenhando e conversando sobre coisas simples como pássaros e nuvens. Antônio chegou em casa naquela tarde mais cedo porque tinha uma ligação importante para fazer do escritório. E quando passou pelo corredor, viu os 3 sentados no chão, completamente rodeados de desenhos coloridos. Os meninos estavam concentrados, pintando com as línguas para fora de tanta concentração, e Conceição os observava com um sorriso maternal genuíno. Antônio ficou parado ali, apoiado no batente da porta, sem fazer barulho, sentindo uma onda avassaladora de alívio invadir o peito. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez as coisas realmente pudessem melhorar. Mais tarde, chamou Conceição no escritório e disse com a voz embargada: "Eu não sei o que você está fazendo exatamente, mas está funcionando de um jeito que eu nunca imaginei possível. Obrigado, de verdade." Ela sorriu. "Eu só estou mostrando para eles que nem todo mundo vai embora, seu Antônio. Eles precisam de tempo e de alguém que fique sem importar o que aconteça. É só isso." Os dias seguintes trouxeram pequenos avanços que pareciam milagres. Mas Antônio ainda não sabia até onde a dedicação de Conceição iria. Capítulo 2. A conexão impossível. Conceição estava transformando os gêmeos, mas a jornada mal começou. Mais milagres estavam por vir. Os dias seguintes trouxeram pequenos avanços constantes que, para Antônio, pareciam milagres enormes acontecendo dentro da própria casa. Os gêmeos começaram a tomar banho sem resistência quando Conceição enchia a banheira grande com brinquedos de espuma coloridos e cantava músicas engraçadas. Comiam as 3 refeições completas,
sentados direitinho à mesa pequena do quarto, enquanto ela contava histórias da infância no sítio dos avós no Recôncavo. À noite, quando os pesadelos vinham e eles acordavam gritando, Conceição sempre ouvia porque deixava a porta do próprio quarto entreaberta. Entrava com uma xícara de leite morno e biscoitos e ficava sentada na cadeira de balanço ao lado das camas, cantando baixinho até eles voltarem a dormir. Antônio passava pelo corredor nas madrugadas e várias vezes via Conceição ali, velando o sono dos meninos como se fossem realmente filhos dela. Ela ficava horas sentada naquela cadeira, apenas observando a respiração tranquila deles. Às vezes, via uma lágrima escorrer do rosto dela, mas nunca perguntava nada, porque sabia que algumas dores são privadas demais. Na terceira semana completa, aconteceu algo que fez Antônio perceber definitivamente que Conceição era diferente de todas as outras pessoas que tinham passado por aquela casa. Ele chegou do trabalho 2 horas mais cedo para buscar uns documentos importantes que tinha esquecido. Ao entrar pelo portão principal, ouviu risadas vindo do Jardim dos Fundos. Eram risadas infantis, genuínas, cheias de alegria pura. Aquele som tinha desaparecido completamente da vida dele. Largou a pasta no hall de entrada e correu até a janela grande da sala que dava para o jardim. Conceição estava brincando de pega-pega com os gêmeos, correndo pela grama verde. Ela fingia ser bem mais lenta do que realmente era para dar chance deles fugirem. E quando finalmente os alcançava, fazia cócegas leves na barriga que arrancavam gargalhadas incontroláveis. Os meninos corriam tropeçando nas próprias pernas de tanto rir e gritavam: "Pega a Cida! Pega ela!" Antônio não via aquilo desde antes da mãe deles ir embora. Sentiu as pernas bambas e precisou segurar firme no parapeito da janela para não cair. Conceição transformou a rotina da casa inteira sem pedir permissão. Ela simplesmente foi fazendo as coisas do jeito que achava certo. Acordava todos os dias às 5 da manhã e preparava o café da manhã dos meninos com frutas frescas cortadas em formatos divertidos de estrelas e corações. Dava banho neles cantando músicas animadas que faziam os dois rirem e baterem palmas. Trocava as roupas e sempre deixava que escolhessem entre 2 opções diferentes para se sentirem no controle. Depois do café, levava os gêmeos para o jardim enorme e passava horas brincando de esconde-esconde atrás das árvores, de amarelinha desenhada com giz no chão de pedra, de inventar histórias com pedras coloridas e gravetos. Ela transformava qualquer coisa em diversão e aprendizado, e os meninos estavam finalmente voltando a ser crianças de verdade. À tarde, Conceição fazia a faxina completa da casa inteira, que tinha 17 cômodos grandes, mas nunca deixava os gêmeos sozinhos. Colocava sempre perto dela para ajudar com tarefas simples, como guardar brinquedos nas caixas ou separar roupas limpas por cores. Conversava com eles o tempo todo sobre coisas bobas e importantes, ouvia com atenção genuína e respondia todas as perguntas infantis com paciência infinita. Os meninos começaram a chamá-la carinhosamente de Cida, depois de algumas semanas, e corriam para abraçar as pernas dela toda vez que acordavam de manhã ou que ela voltava de algum cômodo distante. O apego era completamente visível e crescia exponencialmente a cada dia. Seguiam Conceição por toda parte como 2 patinhos seguindo a mãe pata. Antônio observava tudo aquilo com um misto contraditório de felicidade e dor. Felicidade imensa, porque via os filhos finalmente saindo daquele buraco emocional profundo. Dor, porque percebia que não era ele quem estava conseguindo salvar aquelas crianças, e sim uma funcionária que ele mal conhecia. Tentava passar mais tempo em casa, saindo mais cedo do escritório e brincando com os meninos nos finais de semana. Mas eles ainda eram tímidos e reservados com ele, não porque não gostassem do pai, mas porque tinham criado uma conexão tão forte com Conceição que ela era a principal referência de segurança deles. Antônio entendia aquilo racionalmente e sabia que não era culpa de ninguém,
mas doía ver que tinha perdido meses preciosos da infância dos filhos por estar ocupado demais, mantendo um império empresarial funcionando. Uma noite, desceu para a cozinha buscar um copo de água porque não conseguia dormir e encontrou Conceição sentada sozinha na mesa pequena de madeira, comendo um prato de comida completamente fria. Ela levantou assustada. Desculpa, seu Antônio, eu sempre espero todo mundo jantar primeiro para não atrapalhar a rotina da casa. Antônio sentiu o coração apertar e sentou na cadeira na frente dela. Você não precisa comer sozinha, nem esperar todo mundo. Conceição, você faz parte dessa casa. Pela primeira vez, desde que ela tinha sido contratada, os dois tiveram uma conversa real e profunda, não sobre os meninos ou sobre as tarefas do trabalho, mas sobre a vida dela. Conceição contou sobre a infância simples, mas feliz, no recôncavo cercada de natureza, sobre os pais amorosos que perdeu tragicamente no acidente de carro quando voltavam de uma feira, sobre como teve que largar os estudos no 3º ano do ensino médio para trabalhar e sustentar a irmã mais nova, que tinha apenas 12 anos na época. Ela falava com os olhos brilhando de orgulho. Minha irmã está no 3º ano de medicina agora, seu Antônio. Ela vai se formar daqui a 2 anos e ajudar tanta gente que precisa. Tudo o que eu faço vale a pena por causa dela. Antônio ficou profundamente impressionado com a força interior daquela mulher que tinha perdido tanto na vida, mas continuava sorrindo todos os dias e cuidando dos outros com dedicação total. Disse com sinceridade: você é uma pessoa incrível, Conceição. Meus filhos tiveram muita sorte de te encontrar. Ela baixou os olhos tímida, corando. Eu que tive sorte, seu Antônio. Eles me fazem lembrar todos os dias, porque vale a pena acordar cedo e continuar tentando. Eles me dão um propósito. Aquela conversa mudou algo fundamental entre os dois. A partir dali, não era mais apenas uma relação fria de patrão e funcionária, mas 2 pessoas que compartilhavam o amor genuíno por aquelas 2 crianças e queriam vê-las felizes. Antônio começou a ver Conceição como parte da família e não apenas como alguém que trabalhava na casa. Aumentou o salário dela significativamente, sem ela pedir, e ofereceu plano de saúde completo para ela e para a irmã. Os meses seguintes trouxeram transformações que pareciam completamente impossíveis no início. Os gêmeos voltaram a dormir a noite inteira, sem pesadelos, acordando descansados e animados. Comiam com apetite saudável todas as refeições e até repetiam os pratos. Brincavam com energia inesgotável e criatividade, espalhando brinquedos por toda a casa. O mais importante era que voltaram a confiar nos adultos e demonstrar afeto abertamente, sem medo de serem abandonados novamente. Abraçavam Conceição dezenas de vezes por dia e começaram a abraçar Antônio também quando ele chegava do trabalho. Pediam para ele ler histórias antes de dormir e, às vezes, chamavam para brincar no jardim nos sábados e domingos. A relação entre pai e filhos estava se reconstruindo lentamente sobre bases mais sólidas de paciência e presença real. Antônio reduziu drasticamente as viagens de trabalho e passou a almoçar em casa pelo menos 3 vezes por semana, para ficar mais tempo com os filhos. O que Antônio não sabia era tudo o que Conceição fazia, além das obrigações contratuais. Dona Zilda contou para ele em segredo que Conceição acordava de madrugada sempre que os meninos tinham pesadelos, mesmo nos dias de folga, porque deixava a porta do próprio quarto sempre entreaberta. Gastava parte significativa do próprio salário, comprando pequenos presentes e guloseimas especiais para os gêmeos toda semana. Passava as noites de domingo preparando atividades criativas e educativas para a semana seguinte. Ela havia se doado completamente para aquelas crianças de um jeito que ia muito além de qualquer contrato de trabalho. Foi Dona Zilda também quem contou emocionada que Conceição chorava escondida no quarto às vezes.
Dizia entre soluços baixos que lembrava dos próprios pais e de como eles cuidavam dela e da irmã com tanto amor. Sentia uma falta imensa daquele afeto familiar, mas encontrava consolo em poder oferecer o mesmo tipo de amor para outras crianças que precisavam. Antônio ficou profundamente tocado quando soube de tudo isso e começou a ver Conceição não apenas como uma funcionária excepcional, mas como um ser humano raro que transformava a própria dor em amor para os outros. Naquele dia específico, quando Antônio voltou para casa 3 horas mais cedo por causa da reunião que foi cancelada, esperava encontrar os meninos no quarto assistindo desenhos ou brincando com blocos de montar, como era o costume. Jamais imaginou que veria aquela cena completamente inesperada no jardim. Conceição estava posicionada no meio da gangorra de madeira antiga que tinha sido da infância do próprio Antônio décadas atrás. Segurava firme com as 2 mãos o centro da estrutura e balançava suavemente para manter os 2 gêmeos em movimento seguro e controlado. Os meninos estavam, um de cada lado, rindo sem parar, com aqueles sorrisos enormes e genuínos que iluminavam o rosto inteiro deles. Antônio ficou ali completamente parado, sem conseguir se mover, observando cada detalhe daquela cena que parecia ter saído de um sonho perfeito. Conceição usava o uniforme azul com gola e punhos brancos, e o avental impecável que ela mesma tinha costurado à mão. O cabelo castanho estava preso em um coque simples, e alguns fios escapavam com o movimento. Ela sorria para os meninos com um carinho tão genuíno que parecia completamente maternal. Os gêmeos confiavam totalmente nela e se divertiam sem nenhum traço do medo ou tristeza que carregavam antes. A luz dourada da tarde iluminava o jardim inteiro, criando um cenário quase irreal de perfeição. Ao fundo, a mansão branca se erguia entre as árvores centenárias. Tudo parecia finalmente em paz, pela primeira vez em tanto tempo. Antônio sentiu as lágrimas quentes encherem os olhos rapidamente, mas dessa vez não as segurou, porque ninguém estava olhando. Todos os 3 estavam completamente imersos naquele momento mágico de alegria pura que não dependia de dinheiro ou luxo, mas apenas de presença verdadeira e afeto genuíno. Foi exatamente naquele instante que Antônio compreendeu algo fundamental que mudaria tudo. Ele tinha passado meses procurando desesperadamente profissionais super qualificados, com currículos impressionantes, cheios de cursos e referências impecáveis. Tinha pagado fortunas para especialistas renomados que prometiam soluções rápidas com métodos testados cientificamente. Mas o que seus filhos realmente precisavam não estava em nenhum diploma pendurado na parede. Eles precisavam simplesmente de alguém que realmente se importasse de verdade. Alguém que ficasse sem importar as dificuldades. Alguém que transformasse o simples ato de cuidar em amor verdadeiro e incondicional. E essa pessoa rara estava ali bem na frente dele, usando um vestido simples de faxineira e segurando uma gangorra velha, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Conceição tinha conseguido em poucas semanas o que dezenas de profissionais caros não conseguiram em meses. Tinha devolvido a infância roubada daquelas crianças e enchido novamente de luz uma casa que estava mergulhada na escuridão. Antônio sabia que precisava fazer algo. Conceição não poderia continuar sendo apenas uma funcionária. Ela merecia muito mais. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 3. Mudanças profundas. O momento da gangorra mudou tudo. Antônio tomou uma decisão que transformaria aquela família para sempre. Um dos gêmeos gritou animado com a voz aguda. "Cida, mais alto, eu quero voar." Ela respondeu rindo. "Calma, meu amor. A Cida não quer que vocês voem para longe de mim, senão eu fico sozinha e triste." O outro menino falou rapidamente. "A gente nunca vai embora longe de você, Cida.
A gente gosta muito de você. Conceição parou por um segundo, visivelmente emocionada, e disse com a voz suave: E a Cida gosta muito de vocês dois também. Muito mesmo. Vocês são os meninos mais especiais do mundo inteiro. Aquelas palavras aparentemente simples carregavam um peso enorme de verdade e compromisso que as crianças entendiam perfeitamente, mesmo com apenas 4 anos. Era uma promessa silenciosa de que ela não ia embora como a mãe tinha ido, de que ela ficaria ali cuidando deles, não importasse o que acontecesse. Antônio deu um passo à frente e pisou sem querer em um galho seco. O galho estalou alto, chamando imediatamente a atenção dos 3. Conceição virou o rosto assustada e ficou visivelmente pálida quando viu ele parado ali. Largou a gangorra imediatamente, fazendo os meninos reclamarem em coro, e ficou de pé rapidamente, alisando o avental nervosa. Seu Antônio, eu não sabia que o senhor tinha chegado tão cedo. Desculpa, eu trouxe os meninos para o jardim sem avisar antes. Eu devia ter pedido permissão. Os gêmeos correram em disparada até o pai e abraçaram as pernas dele com força, gritando empolgados: Papai, papai! A Cida estava brincando com a gente na gangorra velha. Foi muito, muito legal. Você viu a gente voando? Antônio se ajoelhou devagar na grama e abraçou os 2 filhos ao mesmo tempo, sentindo o coração transbordar. Olhou para Conceição por cima das cabeças loiras dos meninos e viu claramente o medo genuíno nos olhos castanhos dela. Ela obviamente pensava que tinha feito algo errado e estava esperando uma bronca ou até demissão. Mas a única coisa que Antônio conseguiu dizer com a voz totalmente embargada foi: Obrigado, muito obrigado por cuidar deles assim, por devolver a alegria para eles. Eu não tenho palavras suficientes para agradecer tudo o que você fez e continua fazendo por essa família. Você salvou meus filhos, Conceição. Você realmente salvou eles. Conceição ficou parada sem saber o que dizer. Esperava ser repreendida por estar brincando em horário de trabalho. Mas o que veio foi gratidão pura que a deixou sem reação. Os gêmeos continuavam abraçados nas pernas do pai, contando ao mesmo tempo todos os detalhes da brincadeira. Antônio apenas sorria, ouvindo aquelas vozes animadas que, há pouco tempo atrás, só expressavam tristeza. Ele se levantou, ainda segurando as mãos pequenas dos meninos, e caminhou em direção à Conceição, que permanecia imóvel. Quando chegou perto, estendeu a mão direita. Eu preciso conversar com você sobre algo muito importante. Pode ser agora? Conceição limpou as mãos nervosas no avental e assentiu. Os gêmeos puxaram a mão do pai. Papai, você vai brincar com a gente também? Antônio se ajoelhou novamente, ficando na altura dos olhos deles. Daqui a pouco eu brinco com vocês o tempo que quiserem, mas agora o papai precisa falar uma coisa importante com a Cida. Vocês podem ir buscar aqueles carrinhos novos que estão no quarto. Os meninos saíram correndo, animados, gritando algo sobre uma corrida. Antônio ficou a sós, com Conceição no jardim, iluminado pela luz dourada da tarde. Respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que vinham se acumulando nas últimas semanas, e finalmente disse, olhando diretamente nos olhos dela: Conceição, eu passei os últimos meses observando você transformar completamente a vida dos meus filhos. Vi você fazer o que 5 babás profissionais não conseguiram. Vi você devolver a alegria para 2 crianças que eu achei que nunca mais iriam sorrir. Fez uma pausa e continuou. E percebi algo muito importante hoje quando cheguei e vi vocês 3 naquela gangorra. Você não trata meus filhos como trabalho. Você trata eles como família. E isso fez toda a diferença do mundo. Conceição sentiu as lágrimas encherem os olhos, mas tentou segurar. Seu Antônio, eu realmente me apeguei aos meninos de um jeito que eu não esperava. Eles entraram no meu coração desde o primeiro dia, e eu não consigo mais imaginar minha vida sem cuidar deles. Desculpa se eu ultrapassei algum limite. Antônio balançou a cabeça rapidamente. Você não ultrapassou limite nenhum. Pelo contrário, você fez exatamente o que eles precisavam e o que eu não estava conseguindo dar sozinho.
Eu quero te fazer uma proposta diferente do nosso acordo atual. Conceição ficou tensa, achando que seria mandada embora. Seus dedos apertaram o tecido do avental. Antônio percebeu o medo e se apressou em explicar. Eu quero que você more aqui na mansão conosco. Tem um quarto enorme no segundo andar que está vazio e pode ser todo seu. Quero aumentar significativamente seu salário e incluir benefícios completos. Quero que você se torne oficialmente a responsável pelos cuidados integrais dos meus filhos, não apenas como funcionária, mas como alguém que realmente faz parte dessa família. O que você acha? As palavras levaram alguns segundos para serem processadas. Ela piscou várias vezes, tentando entender se tinha ouvido corretamente. Finalmente murmurou. Seu Antônio, eu não sei o que dizer. Isso é muito generoso, mas eu tenho minha irmã que mora comigo e eu preciso estar perto dela. Antônio já tinha pensado naquilo. Sua irmã pode morar aqui também. O quarto é grande o suficiente para as duas. Ou podemos preparar outro quarto ao lado. Ela estuda medicina, certo? Posso ajudar com os custos da universidade também. Considere isso um investimento na família, porque é isso que vocês são agora. Conceição não conseguiu mais segurar as lágrimas que escorreram livremente. Seu Antônio, eu nem sei como agradecer isso tudo. Ninguém nunca fez algo assim pela gente. Eu aceito sim. Eu aceito cuidar dos meninos como se fossem meus, porque no fundo do coração eu já faço isso. Antônio sorriu com alívio genuíno e estendeu a mão para selar o acordo. Mas Conceição ignorou a mão e o abraçou impulsivamente. Ele ficou surpreso por um instante, mas retribuiu o abraço. Era o primeiro abraço verdadeiro que recebia desde que a esposa tinha ido embora. Quando se separaram, os dois estavam visivelmente emocionados. Antônio limpou discretamente o canto dos olhos. Vamos preparar tudo essa semana. Você pode trazer sua irmã no fim de semana para conhecer a casa e escolher os quartos. Agora vamos brincar com esses meninos, porque eu prometi. Conceição sorriu largamente. Os dois caminharam juntos de volta para a casa, onde os gêmeos já esperavam com uma pilha de carrinhos coloridos e uma pista improvisada no chão da sala. As semanas seguintes foram de adaptação intensa, mas surpreendentemente tranquila. A irmã de Conceição, chamada Lara, veio visitar a mansão e ficou absolutamente maravilhada. Era uma moça de 23 anos, dedicada e estudiosa, que passava os dias entre aulas na UFBA e plantões no hospital-escola. Ter um lugar seguro e confortável para morar enquanto terminava os estudos era um sonho que parecia impossível. Lara abraçou a irmã mais velha com força e sussurrou. Cida, você conseguiu. Você realmente conseguiu dar uma vida melhor para a gente. Eu sou tão grata por tudo que você fez. Conceição e Lara se mudaram oficialmente para a mansão 2 semanas depois, trazendo apenas algumas malas com roupas e objetos pessoais. Antônio mandou mobiliar os quartos delas com tudo do melhor. Camas confortáveis, escrivaninhas amplas, estantes cheias de livros, cortinas elegantes. Os gêmeos ficaram absolutamente empolgados quando souberam que Conceição ia morar com eles permanentemente. Correram pelos corredores gritando, a Cida vai morar aqui para sempre, para sempre. A rotina da casa mudou completamente de forma positiva. Conceição acordava cedo e preparava o café da manhã para todo mundo, incluindo Antônio, que passou a tomar café em casa em vez de sair correndo. Os 4 sentavam juntos na mesa grande da cozinha, conversando sobre os planos do dia. Os gêmeos contavam seus sonhos malucos, e Antônio ouvia com atenção, sorrindo com as histórias infantis. Pela primeira vez em muito tempo, aquela casa parecia realmente um lar, onde as pessoas se importavam umas com as outras. Conceição assumiu completamente os cuidados dos meninos com uma dedicação que ia muito além de qualquer obrigação profissional. Acordava os dois com beijos na testa e músicas suaves. Preparava o café com panquecas em formato de ursinhos. Levava para o jardim todas as manhãs para brincar ao ar livre.
À tarde, organizava atividades educativas como pintura e quebra-cabeças. Lia histórias com vozes diferentes para cada personagem. À noite, dava banho demorado com brincadeiras de espuma e colocava para dormir cantando canções de ninar que a própria mãe cantava. Os gêmeos floresceram completamente. Ganharam peso saudável e as bochechas voltaram a ficar rosinhas. O cabelo loiro brilhava sob o sol. Os olhos, antes apagados, agora brilhavam cheios de vida. Falavam sem parar sobre tudo e faziam perguntas intermináveis. Voltaram a ser crianças normais e felizes. Antônio observava aquela transformação com um misto de alegria e melancolia. Alegria porque via os filhos recuperados do trauma. Melancolia porque percebia o quanto tinha falhado nos primeiros anos por estar ocupado demais. Decidiu que precisava mudar radicalmente suas prioridades e começou a recusar reuniões que não fossem essenciais. Delegou mais responsabilidades, reduziu viagens pela metade e passou a trabalhar de casa pelo menos 2 dias por semana. Com mais tempo disponível, Antônio finalmente conseguiu construir uma relação verdadeira com os gêmeos. Começou a participar das brincadeiras no jardim, correndo atrás deles. Levava os dois para passeios no dique do Tororó aos sábados. Lia histórias de aventura antes de dormir, fazendo vozes engraçadas. Nos domingos, organizava piqueniques no jardim com sanduíches e sucos naturais. Eram momentos simples, mas infinitamente valiosos, que compensavam todo o tempo perdido. Uma noite, Antônio estava colocando os gêmeos para dormir quando um deles segurou a mão dele com força. "Papai, eu te amo muito. Você é o melhor pai do mundo." Aquelas palavras simples atingiram o coração dele com força devastadora. Sentiu as lágrimas encherem os olhos e precisou respirar fundo várias vezes. "Eu também amo muito vocês dois. Vocês são as coisas mais importantes da minha vida inteira." Beijou a testa dos 2 meninos e saiu do quarto com o coração transbordando. No corredor encontrou Conceição, que havia assistido à cena atrás da porta. Ela sorria com lágrimas nos olhos. "Eles amam o Senhor de verdade. Eles falam do Senhor o dia inteiro quando está trabalhando." Antônio sorriu emocionado. "Isso só foi possível porque você mostrou para eles que vale a pena confiar nos adultos novamente. Você construiu a ponte entre mim e meus filhos. Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente por isso." Conceição balançou a cabeça. "Eu só fiz o que qualquer pessoa com coração faria, seu Antônio. Essas crianças merecem todo o amor do mundo." Os meses se transformaram em anos de paz, mas a vida ainda guardava desafios e um futuro que ninguém imaginava. Capítulo 4. Uma nova família. Os anos passaram, a família cresceu, e o amor se consolidou de uma forma que ninguém imaginava possível. Os meses se transformaram em um ano inteiro de paz e felicidade dentro daquela mansão no corredor da Vitória, que antes era fria e silenciosa. Agora as paredes ecoavam risadas infantis constantes, música tocando nos quartos, conversas animadas durante as refeições. A casa tinha voltado a ser um lar de verdade, cheio de vida e amor. Lara se formou em medicina com honras e conseguiu uma residência em um hospital renomado de Salvador. Graças às conexões que Antônio providenciou, ela era eternamente grata ao cunhado e à irmã por terem tornado aquilo possível. Conceição continuava cuidando dos gêmeos com a mesma dedicação do primeiro dia, mas agora fazia isso oficialmente como membro da família e não apenas como funcionária. Participava de todas as decisões importantes sobre as crianças. Escolhia a escola onde estudariam, decidia que atividades extracurriculares fariam, levava nas consultas médicas e reuniões escolares. Para todos os efeitos práticos, ela era a figura materna que os meninos precisavam e que haviam perdido tragicamente. Os gêmeos nunca mais perguntaram sobre a mãe biológica que os havia abandonado. Tinham Conceição agora e aquilo era suficiente.
Chamavam ela de Cida com carinho e corriam para os braços dela sempre que se machucavam ou ficavam assustados. À noite, quando tinham pesadelos raros, gritavam pelo nome dela. Aquilo poderia ter causado ciúmes em Antônio, mas ele entendia perfeitamente que as crianças precisavam daquela referência materna estável. E era grato por Conceição ter aceitado preencher aquele vazio. Um dia, Antônio estava trabalhando no escritório doméstico quando ouviu batidas suaves na porta. Conceição apareceu segurando uma bandeja com café fresco e biscoitos de tapioca. Colocou tudo sobre a mesa. Seu Antônio, eu preciso conversar sobre uma coisa que está me preocupando. Ele largou imediatamente os papéis e deu atenção total. Pode falar, Conceição. O que está acontecendo? Ela sentou na cadeira em frente e juntou as mãos nervosas. Os meninos estão crescendo e logo vão começar a fazer perguntas sobre a mãe deles. Eu não sei como responder quando isso acontecer. Não sei se devo contar a verdade ou inventar alguma história. Preciso saber o que o senhor prefere. Antônio ficou em silêncio pensativo. Aquela era uma situação delicada que ele vinha evitando pensar. Finalmente respondeu. Acho que quando eles perguntarem, devemos contar a verdade de forma suave. Dizer que a mãe deles não conseguiu ficar por motivos pessoais, mas que eles têm você agora e que você escolheu ficar porque realmente ama eles. Acho que isso é o mais importante. Conceição sentiu os olhos marejarem. Eu realmente amo esses meninos, como se tivessem saído de mim, seu Antônio. Cada dia que passa, eu me apego mais e tenho até medo de que um dia o senhor conheça alguém e case novamente, e aí eu tenha que sair da vida deles. Antônio se levantou e contornou a mesa sentando na cadeira ao lado dela. Segurou as mãos de Conceição. Isso nunca vai acontecer. Você faz parte dessa família para sempre. Não importa o que o futuro traga, os meninos precisam de você e eu também preciso da sua presença aqui. Você trouxe vida de volta para essa casa. Aquela conversa selou definitivamente o compromisso entre os dois adultos de criar aquelas crianças juntos da melhor forma possível. Não como marido e mulher, mas como duas pessoas que compartilhavam o mesmo objetivo de dar amor e estabilidade para os gêmeos. Era uma família não convencional, mas era uma família verdadeira, construída sobre bases sólidas de respeito e carinho genuíno. Os anos seguintes trouxeram ainda mais crescimento e felicidade. Os gêmeos entraram na escola e se destacaram em tudo o que faziam. Eram crianças sociáveis e queridas por todos os colegas e professores. Nas reuniões escolares, os professores sempre elogiavam o comportamento exemplar deles, e Conceição voltava para casa com o coração transbordando de orgulho. As festas de aniversário dos meninos se tornaram eventos enormes na mansão, com decoração temática e dezenas de crianças correndo pelo jardim. Conceição organizava tudo com perfeição, e Antônio ajudava com as brincadeiras, vestindo fantasias ridículas que faziam as crianças rirem. Eram momentos de pura alegria que ficariam guardados para sempre na memória de todos. Uma tarde de domingo, Antônio estava no jardim empurrando os gêmeos na gangorra velha, exatamente como tinha visto Conceição fazer naquele dia que mudou tudo. Os meninos riam pedindo mais alto, e ele atendia com alegria genuína. Conceição observava de longe, sentada no banco de madeira sob a árvore antiga, com um sorriso sereno. Naquele momento, percebeu que tinha encontrado seu lugar no mundo. Não era o caminho que tinha imaginado quando era jovem, mas era um caminho cheio de propósito e amor. Lara apareceu no jardim, vindo de um plantão cansativo, e sentou ao lado da irmã. Observou a cena por alguns instantes. Cida, você construiu uma família linda aqui. Olha só como eles são felizes. Tudo graças a você. Conceição balançou a cabeça. Não é só graças a mim, é graças a todos nós que decidimos ficar e lutar por essas crianças. O seu Antônio também mudou completamente. Ele é um pai presente agora, e os meninos sentem isso. Lara concordou,
e abraçou a irmã. As duas ficaram ali sentadas, observando aquela cena perfeita de pai e filhos, brincando no jardim iluminado pelo sol da tarde. Era difícil acreditar que poucos anos atrás, aquelas mesmas crianças estavam destruídas emocionalmente e aquela casa estava mergulhada em tristeza. Naquela noite, durante o jantar em família, os gêmeos anunciaram empolgados que tinham ganhado medalhas na competição de desenho da escola. Correram buscar as medalhas douradas e mostraram para todo mundo com orgulho estampado no rosto. Antônio pegou as duas medalhas. Eu estou tão orgulhoso de vocês dois. Essas medalhas vão ficar em um lugar especial na sala para todo mundo ver. Conceição se levantou e abraçou os meninos, cobrindo os rostos deles de beijos. Vocês são os artistas mais talentosos que eu conheço, meus amores. Depois que as crianças foram dormir, Antônio e Conceição ficaram na sala conversando sobre os planos para as férias escolares que se aproximavam. Ele sugeriu uma viagem para as praias do litoral norte e ela adorou a ideia, começando imediatamente a planejar todos os detalhes. Enquanto conversavam, Antônio olhou ao redor da sala, decorada com desenhos infantis nas paredes e fotos de momentos felizes, espalhadas por todo lado. Aquela casa finalmente refletia o que uma casa deveria ser, um lugar cheio de amor e memórias boas. Olhou para Conceição, que falava animada sobre passeios na praia e castelos de areia, e sentiu uma gratidão profunda. Aquela mulher simples, que chegou anos atrás vestindo um uniforme modesto e pedindo apenas uma chance, tinha salvado sua família de um jeito que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Ela tinha ensinado para ele que presença vale mais que presentes, que tempo junto vale mais que brinquedos caros, que amor verdadeiro não precisa de luxo para existir. Conceição percebeu que ele estava olhando e parou de falar. Está tudo bem, seu Antônio? O senhor parece pensativo. Ele sorriu. Está tudo mais do que bem, Conceição. Eu estava só pensando em como minha vida mudou desde que você chegou aqui. Eu não sei onde meus filhos estariam agora se você não tivesse aparecido naquele dia. Provavelmente ainda estariam sofrendo e eu estaria completamente perdido. Conceição sentiu o coração apertar. As coisas acontecem no tempo certo, seu Antônio. Eu também não sei onde eu e minha irmã estaríamos se a dona Zilda não tivesse me indicado para trabalhar aqui. Provavelmente ainda estaríamos lutando para pagar contas e passando dificuldades. O Senhor mudou nossas vidas também. Nos deu oportunidades que nunca teríamos sozinhas. Os dois ficaram em silêncio confortável por alguns instantes, apenas apreciando a paz daquele momento. Lá fora, a noite estava estrelada e a brisa do mar chegava suave, trazendo o cheiro salgado da Baía de Todos os Santos. Dentro da casa, tudo estava em perfeita harmonia. Nos quartos do andar de cima, duas crianças dormiam tranquilas, sonhando com aventuras e brincadeiras. Não havia pesadelos nem medos, porque sabiam que estavam seguras e amadas. Antônio se levantou e caminhou até a janela grande que dava para o jardim, onde tudo tinha começado a mudar. Ainda conseguia ver claramente na memória aquela cena que presenciou ao chegar de surpresa. Conceição na gangorra, com os gêmeos rindo de alegria pura. Aquela imagem estava gravada para sempre no coração dele como o momento exato em que entendeu o que realmente importava na vida. Conceição se aproximou e ficou ao lado dele, olhando também para o jardim escuro. Aquela gangorra velha mudou tudo, não mudou? Foi ali que tudo começou de verdade. Antônio concordou. Foi ali que eu percebi que tinha encontrado a pessoa certa para cuidar dos meus filhos. Não por causa de diplomas ou experiência, mas por causa do coração. Você tem um coração enorme, Conceição. Ela sorriu tímida. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Cuidar com amor de crianças que precisavam. Eles mereciam ter infância de verdade e não ficar presos em trauma. Antônio balançou a cabeça. Não, você fez muito mais do que isso.
Você reconstruiu uma família inteira que estava completamente quebrada. Você ensinou meus filhos a confiarem de novo e me ensinou a ser um pai melhor. Isso não tem preço. Conceição sentiu as lágrimas escorrerem silenciosamente, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade pura. Tinha encontrado seu propósito naquelas duas crianças e naquela casa que se tornaram o centro do mundo dela. Não importava que não fossem filhos biológicos ou que a situação fosse diferente do tradicional. O amor era real, e isso era tudo que realmente importava. Os anos continuaram passando, trazendo novas aventuras e desafios, mas a base sólida de amor e confiança permaneceu inabalável. Os gêmeos cresceram, se tornando adolescentes inteligentes e bondosos, que tratavam Conceição com respeito e carinho absolutos. Sabiam toda a história sobre como ela tinha chegado na vida deles e eram eternamente gratos por ela ter ficado quando todo mundo ia embora. Muitos anos depois, naquele mesmo jardim em Salvador, uma nova geração brincava na gangorra. O legado de amor continuava vivo. Capítulo 5. O legado do amor. Anos depois, no Jardim de Salvador, uma nova geração brincava. O amor de Conceição seguia vivo para sempre. Em uma tarde de outono, muitos anos depois daquele dia que mudou tudo, Antônio estava novamente no jardim da mansão, no corredor da Vitória. Mas dessa vez, observando seus filhos já crescidos, empurrando crianças pequenas na mesma gangorra velha. Eram os filhos dos gêmeos. A próxima geração que agora brincava no mesmo lugar onde tudo tinha começado décadas atrás. Conceição estava ao lado dele com cabelos grisalhos, mas o mesmo sorriso caloroso de sempre. Tinha envelhecido junto com aquela família e continuava sendo a matriarca amada por todos. Antônio segurou a mão dela. Você vê aquilo, Cida? São nossos netos brincando na gangorra onde tudo começou. Você construiu um legado de amor que vai passar de geração em geração. Conceição apertou a mão dele de volta. Nós construímos juntos, seu Antônio. Essa família existe porque todos nós decidimos ficar e lutar por ela. Eu só fiz minha parte. Ele balançou a cabeça. Você fez muito mais que sua parte. Você foi o coração que manteve tudo funcionando. Eu nunca vou esquecer aquele dia que cheguei em casa mais cedo e vi você na gangorra com meus filhos. Aquela imagem mudou minha vida para sempre. Conceição sorriu com lágrimas nos olhos e os dois ficaram ali observando a nova geração brincar e rir, exatamente como os pais deles faziam anos atrás. A gangorra velha de madeira ainda estava firme, balançando suavemente. Tinha resistido a décadas de uso e intempéries. Tinha se tornado um símbolo silencioso de tudo que aquela família representava. Simplicidade, amor, presença. Ela não era cara nem luxuosa, mas carregava memórias preciosas que nenhum dinheiro poderia comprar. Cada movimento daquela estrutura antiga contava uma história de redenção e recomeço. O sol começou a se pôr sobre a Baía de Todos os Santos, pintando o céu de tons laranja e rosa. As crianças foram chamadas para dentro da casa para o jantar, e o jardim ficou vazio e silencioso. Antônio e Conceição permaneceram ali mais alguns minutos, apenas absorvendo a paz daquele momento. Não precisavam de palavras, porque entendiam perfeitamente o significado de tudo que tinham construído juntos ao longo dos anos. Finalmente, entraram na casa de mãos dadas como velhos amigos que compartilharam uma jornada longa e emocionante. Dentro os esperava uma mesa farta, rodeada de filhos, noras, netos e Lara, que agora era uma médica respeitada, mas nunca tinha esquecido de onde veio. Todos conversavam animados e riam, enchendo a mansão com vida e calor humano. Aquela era a verdadeira riqueza que Antônio tinha acumulado ao longo da vida. Não estava nos bancos, nem nas empresas, mas naquelas pessoas ao redor da mesa. Conceição olhou para todos ali reunidos e sentiu o coração transbordar de gratidão. Tinha chegado naquela casa anos atrás,
apenas procurando um emprego para sobreviver. Mas tinha encontrado muito mais do que isso. Tinha encontrado um propósito, uma família e um amor que transcendia laços de sangue. Tinha provado que família não é apenas quem compartilha DNA, mas quem escolhe ficar nos momentos difíceis e celebrar nos momentos bons. Quem cuida, quem ama, quem transforma uma casa em lar. Os gêmeos, agora homens adultos e pais dedicados, se levantaram da mesa e pediram atenção. Um deles começou a falar, a voz emocionada. A gente queria fazer um brinde especial hoje. Para a Cida, que salvou nossas vidas quando éramos crianças. Para o pai, que teve a sabedoria de deixar o amor entrar. E para essa família que construímos juntos, mesmo sendo diferente do tradicional. Todos levantaram os copos. O outro gêmeo continuou. Cida, a gente nunca vai esquecer o dia em que você chegou na nossa vida. A gente estava quebrado por dentro, mas você nos mostrou que ainda havia amor no mundo. Você nos ensinou a confiar de novo, a sorrir de novo, a ser crianças de novo. Tudo o que somos hoje é por sua causa. Conceição não conseguiu segurar as lágrimas. Levantou-se e abraçou os dois homens que tinha criado como filhos. Vocês dois são o maior presente que a vida me deu. Obrigada por terem me deixado fazer parte da história de vocês. Antônio também se levantou, os olhos vermelhos. Obrigado, Conceição, por ter tido a coragem de ficar quando era mais fácil desistir, por ter transformado a dor em amor, por ter nos ensinado o verdadeiro significado de família. A mesa inteira aplaudiu. As crianças pequenas não entendiam completamente a emoção dos adultos, mas sentiam que era um momento especial e também aplaudiram. Depois do jantar, quando todos já tinham ido embora e a casa voltou à tranquilidade, Antônio e Conceição se sentaram juntos no sofá da sala, como faziam todas as noites. Você se lembra daquele dia na cozinha, anos atrás, quando você estava comendo sozinha e eu disse que você fazia parte da família? Antônio perguntou. Conceição sorriu. Lembro como se fosse ontem. Eu não acreditei no começo. Achei que era só gentileza do patrão. Mas não era, Antônio disse. Já naquele dia eu sabia que você era especial, que tinha algo em você que ia além de qualquer contrato de trabalho. Você amava meus filhos de verdade, e isso mudou tudo. Conceição limpou uma lágrima. Eu não conseguia não amar. Eles eram tão pequenos, tão machucados, precisavam tanto de alguém que ficasse. Como eu ia conseguir não me apegar? E ainda bem que você se apegou, Antônio respondeu. Porque se você não tivesse, eu não sei o que teria acontecido com aqueles meninos. Talvez ainda estivessem perdidos na tristeza. Ficaram em silêncio confortável, apenas apreciando a companhia um do outro. Depois de tantos anos juntos, construindo aquela família, não precisavam preencher cada momento com palavras. Conceição finalmente falou. Sabe o que eu mais amo nessa história toda? É que a gente provou que família é escolha, que amor verdadeiro não precisa de sangue, só precisa de presença. Os meninos me escolheram tanto quanto eu escolhi eles. Antônio concordou. E escolheram bem. Você foi a melhor mãe que eles poderiam ter. Melhor até do que a biológica teria sido, porque você escolheu ficar. Você escolheu amar mesmo quando era difícil. Naquela noite, quando Antônio foi dormir, passou pelo corredor e viu pela janela a gangorra iluminada pela lua cheia. Aquela estrutura simples de madeira tinha testemunhado tantas transformações, tantos momentos importantes. Tinha sido ali que tudo começou. Ali que ele percebeu que o amor verdadeiro não vem com diplomas ou currículos impressionantes. Vem com dedicação, com presença, com alguém que fica mesmo quando seria mais fácil ir embora. Os anos seguintes trouxeram mais alegrias e também alguns desafios. Antônio envelheceu, mas continuou ativo nas empresas, agora com os filhos trabalhando ao lado dele. Os gêmeos se tornaram empresários de sucesso,
mas nunca esqueceram as lições de humildade e amor que Conceição tinha ensinado. Sempre tratavam os funcionários com respeito, sempre davam oportunidades para quem precisava, sempre lembravam que por trás de cada uniforme de trabalho existe uma pessoa com sonhos e histórias. Conceição continuou sendo o coração da família. Mesmo com os cabelos completamente brancos e o corpo mais lento, continuava cuidando de todos. Agora eram os netos que corriam para os braços dela, que pediam para ela contar histórias, que queriam comer a comida feita por ela. E ela fazia tudo com o mesmo amor e dedicação de sempre. Um dia, um dos netos perguntou curioso: "Vovó Cida, por que você mora aqui com a gente? As outras vovós não moram com os netos." Conceição se abaixou na altura dele e explicou com simplicidade: "Porque essa é minha família, meu amor. Eu escolhi cuidar do seu papai e do seu tio quando eles eram pequenininhos como você. E agora eu escolho cuidar de você também." "Mas você não é vovó de verdade?" o menino perguntou com inocência infantil. Conceição sorriu. "Sou vovó de verdade, sim. Porque ser vovó não é sobre quem te deu a vida, é sobre quem fica perto, quem cuida, quem ama. E eu amo vocês mais do que tudo nesse mundo." O menino abraçou ela com força. "Eu também te amo, vovó Cida." Aquela conversa simples resumia tudo o que aquela família representava. Amor que transcendia a biologia. Família que era construída com escolhas diárias de ficar, de cuidar, de amar. Em uma manhã de domingo, Antônio acordou e desceu para a cozinha. Encontrou Conceição já acordada, preparando o café da manhã para todos como sempre fazia. Ela cantarolava uma música antiga do Recôncavo enquanto arrumava a mesa. "Bom dia, Cida", ele disse sentando à mesa. "Bom dia, seu Antônio." Ela respondeu com o sorriso de sempre. Mesmo depois de tantos anos, ela ainda o chamava de seu Antônio em alguns momentos. Tinha virado um carinho, uma lembrança dos primeiros dias. "Você já pensou em tudo que construímos juntos?" Antônio perguntou. Conceição sentou ao lado dele. "Penso todos os dias. Quando eu vim do interior procurando trabalho, eu só queria conseguir sustentar minha irmã. Nunca imaginei que ia encontrar uma família inteira, que ia criar 2 meninos como se fossem meus filhos, que ia ter netos que me chamam de vovó. Foi muito mais do que eu sonhei. Para mim também foi mais do que eu imaginei." Antônio disse. "Eu achei que tinha perdido meus filhos para sempre quando a mãe deles foi embora. Achei que eles nunca mais iam sorrir. Mas você provou que eu estava errado. Você mostrou que o amor cura tudo quando é verdadeiro." Os dois ficaram ali na cozinha, conversando sobre memórias antigas. Relembraram o dia da gangorra, o dia em que Conceição se mudou para a mansão, o primeiro aniversário dos gêmeos depois que ela chegou, todas as conquistas e desafios ao longo dos anos. Eram memórias preciosas que formavam a base daquela família. Quando o resto da casa acordou, a mesa já estava farta. Café fresco, tapioca, frutas tropicais, bolos. Todos se sentaram juntos e conversaram animados sobre os planos para o dia. Naquele momento simples de domingo de manhã, com toda a família reunida, risos e conversas preenchendo a casa, Conceição percebeu que tinha vivido uma vida extraordinária. Não tinha a fama ou o reconhecimento público. Não tinha diploma na parede ou prêmios. Mas tinha algo muito mais valioso. Tinha uma família que a amava de verdade. Tinha provado que uma pessoa simples, com um coração grande, pode mudar o mundo de outras pessoas. E aquele legado ia continuar. Os netos iam crescer aprendendo os mesmos valores de amor, dedicação e família que ela tinha ensinado. Iam passar para os próprios filhos. E assim por diante, geração após geração. O amor que começou naquele dia na gangorra velha ia continuar vivo para sempre. Se essa história tocou seu coração, deixe um like para apoiar. Comente qual momento mais te emocionou. E compartilhe para que mais pessoas conheçam o poder do amor incondicional.